Última Travessia é um filme mau. Eu estou bem acordada! Acordada, nós não te preparamos! Preparada para quê? Vamos todos morrer! Última Travessia é um filme de média-metragem, eu posso assim dizer. É um filme que retrata sobre a migração ilegal. Nós assistimos no nosso país, quer dizer, o nosso país está a ser usado como se fosse o corredor para pessoas que vão para a África do Sul. Os imigrantes que saem do Afeganistão, todos os outros países que querem vir para a África do Sul passam pelo nosso país. E essa migração ilegal acontece dentro do nosso país. São pessoas, são nossos concidadãos que carregam essa gente, se calhar porque são aliciados com qualquer dinheiro, carregam em meios desumanos para conseguir atravessar o nosso país e geralmente acaba sempre em tragédias. Vimos em Tete a morte de quase 64 imigrantes asfixiados num contentor. Então eu já queria escrever sobre aquilo como poema, mas não encontrei inspiração suficiente e achei que também seria um caso passageiro, mas depois fui vendo, eu disse não, temos que fazer isso em forma de filme. Não só por isso, mas porque também quis me desafiar em fazer filmes com um só cenário. Filmes com um só cenário, eu aprecio muitos diretores que conseguem fazer filmes onde tudo acontece num único lugar e prender a atenção do espectador do princípio até ao fim. Esse sempre também foi o meu desafio. Eu disse, vamos juntar a situação de migração ilegal, que é uma situação preocupante para todos nós, tem pessoas a morrerem, e juntar com esse desafio que é fazer um filme de cenário único, onde vou conseguir prender a atenção dos espectadores do princípio até ao fim. Então nós vamos retratar nesse filme da Última Travessia, vamos retratar a história de pessoas que estão no país, mas que queiram sair para a África do Sul à procura de melhores condições de vida, mas de forma ilegal, acabam se submetendo nessas condições de estar num contentor e vão passar fome, vão passar sede, vão ter que lutar por algumas migalhas que cada um tiver lá, e é uma tragédia total. E quando forem já o contentor aberto, é uma história muito, muito dramática, que também teremos lá aqueles toques poéticos, como sempre. Eu acho que é muita coisa no seu filme. Sobre o financiamento deste filme, como é que está? Sabemos que a sala muitas vezes tem tirado o seu próprio dinheiro. Sobre o financiamento é muito complicado falar disso, principalmente na Zambésia. As pessoas só gostam de ver o produto final, mas quando você diz que eu quero fazer isso, ele quer mesmo, quer fazer. Nunca acreditam que a coisa vai sair. E nós sempre desafiamos e fazemos a coisa acontecer, e que depois já vem, para esse filme, você não aproximou, você não diz. Então, por isso nós preferimos mesmo não envolver alguns políticos nessas questões, porque sabemos que é tudo papo, depois nada acontece. E aí, eu em particular, nos meus eventos, seja de estreia de filme, seja o que, eu decidi não convidar políticos por conta disso. Nós temos que fazer um esforço aqui para a coisa acontecer, depois termos que chamar pessoas só para virem lá embelezar e encher cadeira, encher seus relatórios. Nós já não estamos a tratar esses assuntos, por isso que nos perdoem, mas se não apoiam a causa, também não é necessário que venham dar cara de fazer isso. Mas apesar de tudo isso, ou independentemente dos apoios que possam vir, nós vamos fazer isso funcionar. Okay. E é muito bom, Steve. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos no piscar de olhos. Eu às 5:30 da manhã, sentado numa pia, com um fardo de pensamentos que jazem em mim, pensando em escrever, pensando em pensar um pouco mais, mas tanto faz. Querendo ou não, é involuntário pensar. Eu penso em desistir de pensar, que se calhar um dia desistas do fim, mas vejo que não é bem assim. Seriam mais pensamentos calados nesta solidão. Então desisto de pensar que talvez me queiras na mesma proporção. Penso
Penso em desistir de pensar que sou forte ou posso seguir em frente. Eu desisto de pensar que talvez depois do pequeno almoço tu penses diferente. Desisto de querer me armar em valentão enquanto habita em mim esse chorão babão. Eu desisto de esperar uma mensagem e não tomar a iniciativa. Se amar é uma arte, então é contraditório eu ter a certeza que te amo de forma subjetiva. Eu tô cansado de viver com um montão de planos e ter que ver-me com desculpas para realizar nenhum. Eu também quero ostentar vivências ao longo dos anos e no final de cada trabalho obter algo algum. Desisto desse orgulho que me faz ser mais eu que ninguém, que mesmo chorando o espelho diz-me que está tudo bem, mas não está. Eu tenho muitos casos mal parados, um passado mal aparado, e não sei se ainda congelo o tempo e me resolvo, ou vivo olhando para o pulso e aproveito cada batida do ponteiro. E se for intenso para um tempo menos inteiro, talvez seja incompleto para viver intensamente como os dias de fevereiro. Os dias são tão prolongados como as temporadas do verão. Tem cada história mal contada nestas horas do sarau. Os filmes de romance duram a eternidade para quem chora em cada cena, agregando valores na crença de uma sina. Talvez seria este um jeito banal para justificar os males que fiz. E eu que choro primeiro antes de escrever um poema feliz. Imagine quanta tristeza um monte de estrofes alegres pode esconder. E eu que aparento entender as dores da vida enquanto não passo de um simples aprendiz. Quantas vezes terei que murmurar choros para não ver os sorrisos esmorecerem? Alguém me diz? Talvez tu sejas mais orgulhosa que eu, e quando choro, também choras em lamentos pelo que aconteceu. Talvez a tua ignorância seja o meio mais fácil para me esquecer, tal como uso a tua imperfeição para mais me aborrecer. Talvez queiras também desistir, e em casos mais graves deixar de existir. Mas antes de partir, eu aceito que novamente partas o meu coração. E enquanto recolhemos os pedaços, dá-me tempo para convencer-te a desistir de desistir. Seja como for, aguenta mais um pouco, por favor. Poema de Hassani Ramadani João. Vamos fazer isso funcionar até que a poesia seja dançada. 2000 e arte. Sou só pra lição. E já sim estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo onde sim podemos acompanhar um pouco do ensaio do filme do Hassani Ramadani João, A Última Travessia. Assim, estamos de volta. Hassani, como é que avalias a nossa cultura zambesiana no seu todo? Zambésia é berço de talentos. Ok. Berço de talentos. De forma geral, a cultura, falando de música, poesia, nós estamos a liderar. Tem muito talento na Zambésia, mas o problema é que precisa sair para ser reconhecido. Pelo menos Pemba, Nampula, já temos artistas que não precisaram sair das suas províncias para bater.